Bom dia. Nós vamos hoje, aqui na nossa aula, vamos fazer uma oração para iniciar o nosso estudo dessa manhã de Páscoa. Senhor Jesus, agradecemos a tua bênção pelo estudo dessa manhã, desse dia 17 de abril de 2022, domingo de Páscoa, quando vamos estudar, segundo a tua bondade, a tua proteção, a mensagem da ressurreição de Pietro Baldi, do livro Grandes Mensagens. Agradecemos a oportunidade e pedimos a tua bênção para o nosso estudo. Assim seja. Meus irmãos, eu vou aqui fazer o compartilhamento de tela. E vamos voltar aqui. Espera aí. Ai, ai. É a mensagem da ressurreição de Pietro Baldi, que se encontra no livro Grandes Mensagens, a tradução do meu pai, Clóvis Tavares. Essa mensagem foi recebida na Páscoa de 1932. De além do espaço e do tempo, chega a minha voz. É uma voz universal que fala o mundo inteiro e permanece através dos tempos. Aqui ele está falando com o coração. A personalidade que transfere esses pensamentos ao professor Pietro Baldi, ela se autodenomina sua voz. Então ele diz que a verdade é universal, ela é de todos os tempos, ela não está sujeita às nossas culturas individuais de cada espaço da Terra. Ela é única, ela é perfeita e ela chega a todos, embora em cada nação, em cada cultura, ela é apresentada de uma forma, mas é sempre a mesma verdade. Venho até vós na Páscoa para iluminar e confortar, pois todos estáis imersos numa vaga de dores. A vaga é uma como é que se pode dizer, uma grande onda que se dá no oceano e que se transmite de uma forma muito intensa, de uma forma muito grande e que pode, quando chega nas praias, provocar ondas muito grandes. Então, o mundo está dentro de uma vaga. Lembra aquele período da derrama, né? Chico uma vez explicou isso, que em determinadas etapas do mundo, da civilização, existe uma derrama espiritual, uma cobrança que junta muita coisa de muita gente e é preciso que aquele equilíbrio se refaça. E nós estamos aqui no final de uma era enquanto esses equilíbrios estão sendo requisitados pela justiça de Deus, né? Denominais de crise e imaginais que seja uma crise econômica. Eu, porém, vos digo que se trata de uma crise universal, cósmica, crise de todos os valores morais, de todas as vossas grandezas. É o desmoronar-se de todo um mundo milenário. Realmente, o nosso mundo já, isso escrito em 32, agora já são quase 90 anos, né? Fazem 90 anos que essa mensagem foi escrita e a situação continua a mesma, embora mais agravada, né? Digo-vos que a crise se encontra sobretudo em vossas almas, crise de fé, de orientação e de esperança. Ó tu que leis, afasta-te por um momento dos inúteis ruídos do mundo, né? E nós sabemos que ruído é uma interferência na comunicação. Então, a comunicação de Deus com o mundo está sofrendo interferência pelos ruídos, pelas atribulações do ser humano na Terra, né? Mas através dessa leitura, dessa mensagem da ressurreição, dizia sua voz, através de Pietro Baldi,
que ela iria suscitar alguma coisa dentro da nossa personalidade. Minha voz não chega como todas as coisas do exterior, contudo surgirá em ti, por caminhos desconhecidos, como coisa tua, da divina profundeza que em ti existe e na qual também estou. Ou seja, todos nós somos da mesma essência divina. E aqui, essa personalidade, sua voz, ela esclarece de uma forma bem sutil que esse espírito é responsável pela nossa evolução. Ele dirige, através de providências superiores, ele atrai a nossa humanidade. O universo é infinito e de longe venho atraído pela tua dor. Então, quando o ser humano sofre, ele sintoniza-se com a paixão que vem das altas esferas, né, com a paixão de Cristo. Nada me atrai tanto como a dor, porque somente nela o homem é grande e se purifica e redime, dirigindo-se para os destinos mais elevados. Então, a dor é a nossa mestra e é a nossa impulsionadora. Ela é um fator de sintonia da nossa paixão com a paixão de Jesus. É triste serdes assim golpeados, mas somente sofrendo podeis compreender a realidade da vida. Exulta, quer dizer, fica feliz, porque este é o esforço da tua ressurreição. Então, todos nós estamos num processo de uma ressurreição. Nós, espíritas, temos a dificuldade de entender esse conceito, porque nós confundimos com reencarnação. No entanto, a reencarnação é um meio para a ressurreição. Reencarnação é meio, ressurreição é fim. Ressurreição é o objetivo de nossa vida espiritual. A todos eu digo, coragem, és um decaído que, na sombra, reconquista a grandeza perdida. Então, nós somos um universo decaído. Nós somos uma humanidade separada de Deus por própria vontade. Nós somos decaídos por nós nos separamos, nós estamos nós estamos nos ausentamos do paraíso. O paraíso perdido, nós o perdemos por nossa própria determinação. E é justa a reação da lei que livremente transgredistes e que exige o retorno ao equilíbrio. Então, há uma necessidade de nós nos reequilibrarmos, de restaurarmos a unidade perdida. Nós perdemos a unidade com o Pai. Nós somos vítimas dessa situação em que nós nos sentimos nessa angústia existencial, longe de Deus. E essa saudade, essa nostalgia do paraíso perdido está em todos nós. Todos nós somos filhos do grande rei e estamos separados do castelo de amor do nosso Pai Celestial. E nos angustiamos com isso. Então, a lei, ela, através do sacrifício desse Espírito que nos abarcou a todos e nos atrai a todos, né? No Evangelho de João, Jesus disse, é necessário que eu seja levantado da terra, e quando eu me levantar, atrairei a todos. Então, é a cruz de Jesus, é a paixão de Jesus que acaba nos atraindo, porque nós também vamos sofrer. Nós também somos fadados à dor. Nós temos que segui-lo através da dor também. Então, o instrumento de ascensão, a dor vos aponta o caminho de que fugistes. Impõe-vos reabrirdes vossa alma, fechada pelas alegrias fáceis, pelas alegrias passageiras, né? pelas vertiginosas euforias e hiperforias do mundo, né?
que infelizmente vos cegam para que alcanceis júbilos mais altos e mais verdadeiros. Então, os júbilos distantes nós vamos alcançar a partir da depuração da nossa estrutura física. A nossa estrutura física é muito arraigada, nós somos presos a muitos padrões mentais muito duros, padrões mentais muito rígidos. Nós queremos lutar ou fugir. É a reação de luta e fuga de todos os mamíferos. Nós temos ela impregnada de nós. Nosso cérebro arcaico, nosso cérebro ancestral, ele é formatado nisso aí. E para nós darmos assim uma superação através do nosso comportamento, superarmos essa formatação, é necessário que nós sintamos a dor. Infelizmente. Não te rebeles, porque rebelar significa reentrar no processo de rebelião contra Deus. É a saudade da primeira rebelião. Ama a dor, ela não é uma vingança de Deus, e sim o esforço que vos é imposto para mais uma conquista vossa. Não amaldiçoes a dor, mas apresse-te a pagar o débito contraído pelo abuso da liberdade que Deus te deu para que fosses consciente. Então, nós estamos evoluindo e nós temos que pagar um preço pela nossa evolução, pela nossa restauração da nossa condição de filhos. Abençoa essa força salutar, quer dizer, que gera saúde, que superando as barreiras humanas sem distinção, transpõe todas as portas, penetra o que é secreto, e fere e comanda e dispõe por todos, se faz compreender. Essa evolução, esse processo de crescimento, que é uma força que então vai vencendo nossas barreiras humanas. Então ela penetra alguma coisa profunda em nós, e ela fere, ela é autoritária, ela comanda, ela dispõe, e ela nos leva à compreensão. Abraça a dor, ama, e ela perderá a sua força, porque nós vamos estar sem resistência. Se te revoltares, tua força nada conseguirá contra um inimigo invisível, e a violência em retorno mais impetuosamente cairá sobre ti. É o que Jesus falou para Paulo de Tarso, para Saulo de Tarso, quando ele estava encontrou na estrada de Damasco. Não recalcitres contra os aguilhões. Ou seja, nós não podemos lutar contra os espinhos, nos bater contra os espinhos, que nós vamos cada vez nos ferir mais. Coragem, ama, perdoa e ressuscita. Olha a ressurreição. Cada vida é um pedaço da nossa ressurreição. Não procures nos outros a origem de tua dor. Né? Aquilo que Sartre dizia, o inferno são os outros. A gente sempre tem que culpar alguém. Então, não está em ninguém a causa da nossa dor, mas sim em nós mesmos. Arrepende-te. Né? Isso está no início do Apocalipse. Vê uma das cartas das igrejas do Apocalipse. Vê onde caíste e arrepende-te. Lembra-te de que a dor não é eterna. Ela é de grande duração, mas não é eterna. Porém, uma prova que dura até que se esgote a causa que a gerou. É um fenômeno que tem início, meio e fim. Tua dor é avaliada e não irá jamais além das tuas forças. A vossa civilização, que é econômica, está baseada no princípio econômico. Dou para que tu me deis, dou ut des. Eu dou para que tu me deis. É um contrato de compra e venda, né? Que é a psicologia do egoísmo. É a força econômica sempre a reger o mundo. E a psicologia das massas não é senão a soma orgânica dessas psicologias individuais. Então, nós, como massas humanas, nós repetimos sempre um padrão de manada. Nós somos uma manada que vai seguindo sempre da mesma maneira.
A riqueza se acumula onde a força atrai e não onde a necessidade ou superiores exigências a reclamam. Então, a riqueza na Terra está concentrada nas mãos de famílias poderosíssimas, que são mais poderosas. Parece que são 6 grandes famílias que concentram grande parte da riqueza mundial. Eles são donos de grandes trusts econômicos. E um compra o outro, compra o outro e compra o outro, e aquilo só vai cada vez crescendo mais, e eles são maiores do que os países. E eles impõem aos países, né? Eles impõem aos países para que os países sigam um determinado padrão, né? Quando um país está fugindo da determinação deles, eles organizam sistemas, compram juízes, compram deputados, e daqui a pouco muda o sistema daquele país, tira um presidente, bota outro presidente. É o poder de Mamon. E eles, hoje em dia, não fazem através de revoluções armadas, não. Fazem através de processos judiciais. É só pagar. Só pagar, daqui a pouco mudou tudo, fica tudo em favor deles. O dinheiro sempre tem que fluir de onde tem mais necessidade e menos dinheiro, tem que fluir para onde tem mais dinheiro e menos necessidade. É o que Pietro Baldi, que a sua voz está falando aqui através de Pietro Baldi. Não constitui instrumento de uma vida de justiça e de bem, mas sim a máquina de poder, representando em si mesma um objetivo. A lei de equilíbrio é constantemente violada e impõe reações. Então, a humanidade está toda equivocada. E a reviravolta que vai ter nesse mundo vai ser para acabar com essa estrutura tão viciada, tão arcaica e tão cruel. O sistema econômico do mundo, baseado nesse sistema de acumulação capitalista, isso vai ter que acabar. Não dominais a riqueza, conduzindo-a a fins mais elevados. É a riqueza que vos domina. Tanto que os governantes dizem assim, não, a situação está ruim para o povo porque é por causa do mercado. Então, o mercado é um ser voraz que vive solicitando coisas para devorar. E ele devora pessoas também. É Saturno. Ele fica comendo seus filhos. Trabalhai, mas que o escopo do vosso trabalho não se reduz apenas a proveitos isolados e egoístas, e sim a frutificar no organismo social. É a lei de sociedade que também está no Livro dos Espíritos. A sociedade tem que ser equânime, tem que ser boa para todos. Somente então se formará aquela psicologia coletiva que é a única base estável da sociedade humana. Fazei o bem, todavia, lembrai-vos de que o pobre não deseja propriamente o supérfluo de vossas riquezas, mas que desçais até ele, que partilheis de sua dor, e até que a tomeis para vós em seu lugar. Essa é a única forma, quando o ser humano não só partilha, mas toma a dor do próximo, que ele vai experimentar um pouco do que é a paixão de Cristo. Investigando-as com vossa ciência, achareis no íntimo das coisas essa suprema lei de equilíbrio que vos governa. Aprendereis que a bravura da vida não está em violar essa lei, semeando para vós mesmos reações de dor, porém em segui-la, semeando efeitos do bem. É o paradoxo. A verdadeira liberdade, o verdadeiro livre-arbítrio é obedecer à lei. Na nossa ignorância de espírito rebelde, a gente pensa que o livre-arbítrio é desobedecer à lei. Não, eu vou desobedecer porque é meu direito, é meu livre-arbítrio. Engano, isso não é livre-arbítrio. Isso é seguir instinto. Isso é seguir pulsões biológicas que fazem parte da nossa evolução animal. O livre-arbítrio está em rejeitar essas imposições biológicas e sermos livres para agirmos contra as nossas mais
tendências, nossas más predisposições. Deveis também aprender que o vencedor não é o mais forte. O mais forte é um violador. E sim quem segue constantemente o curso das leis sem violência e se equilibra no seio das forças da vida. Então, quem vai se equanimizando com a lei de Deus, vai sintonizando com ela, e as coisas vão fluindo melhor. As religiões já o revelaram, entretanto, não acreditastes. A ciência o demonstrará, todavia não desejareis ver. O momento é decisivo. Ele está dizendo que a ciência vai acabar revelando o que a religião já revelou. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles será o reino dos céus. Ai de vós, se nesta vitória de civilização material em que viveis, desejardes ainda preservar o nível do bruto, do mais forte, da violência. Está maduro o mundo, mas, ao mesmo tempo, cansado de tentativas e experiências do irresolúvel emaranhado de vossos expedientes. Cansado de viver no momento em face de um amanhã repleto de incógnitas. Hoje a gente vive um amanhã cheio de incógnitas, ninguém sabe qual vai ser o futuro das pandemias, das próximas pandemias que assolarão nosso planeta, o futuro dessas guerras que vão cada vez, as pessoas cada vez querendo dominar mais o mundo, que o seu sistema econômico domina sobre os outros, o imperialismo cada vez maior, e ninguém sabe aonde isso vai nos levar como humanidade. Quer francamente olhar o futuro, ainda que isso reclame uma grande coragem. O mundo tem necessidade da palavra simples e forte da verdade, e não de novas astúcias a rolarem por velhos caminhos. Os astuciosos são os que vão comandando o mundo, né? Despedaçai a férrea jaula que o passado para vós construiu, e onde já não vos resta o espaço. Ousai abandonar os velhos caminhos, mas não ouseis loucamente, onde não há razão para ousadias. Ousai na direção do alto e nunca ousareis demasiadamente. A nossa ousadia tem que ser ousar para subir, para vencer o nosso eu inferior. Essa que deve ser a nossa ousadia. Essa que deve ser a nossa capacidade de vencer o nosso eu velho, formado por estruturas cerebrais arcaicas que nos impulsionam para métodos de sobrevivência muito primitivos. Só sobrevive no mundo como está os mais fortes. Os mais fortes, os mais rápidos, os mais sagazes. Isso é a lei de sobrevivência pela seleção natural. Do grande mar de forças latentes que não percebeis, né? Essa vaga, essa onda que vai crescendo através daquele oceano enorme, levantará o mundo. Até lá, guardai a fé. Então, nós temos que buscar ter fé. A fé é também uma instância difícil de ser alcançada, porque ela é um processo cognitivo superior. A fé é um processo cognitivo muito sofisticado que nós precisamos desenvolver aos pouquinhos. A vossa crise, se é profunda e dolorosa, fará, no entanto, nascer o ser humano novo do terceiro milênio. Então, esse ser humano vai ser o ser humano mais amigo, mais manso, mais empático, mais compreensivo, menos egoísta, menos sagaz, para resolvê-la, guardai que ela é mal de substância, que não se debela corrigindo a forma, como procurais fazer. Então, é a substância que nós temos que corrigir, é dentro de nós. Para solucioná-la, é necessário considereis o problema em sua substância, e sua substância é o homem, o ser humano, sua psicologia, sua alma, onde se encontra a motivação de suas ações, a fonte original dos acontecimentos humanos. É aí que nós vamos nos transformar. A verdadeira psicologia não é aquela que nos faz buscar prazeres, é que nos faz lutar
contra essas tendências inatas nossas para prazeres fáceis. Vosso multimilenário ciclo de civilização está a esgotar-se. Olha que coisa interessante. De tempos em tempos, há o fim de um período evolutivo. E nós estamos no fim de um período evolutivo na Terra. Alguns vão seguir, outros não vão. Igual nos campeonatos, os que estão acima da tabela continuam numa classificação, numa série. Os que ficam abaixo vão para a série inferior. E os da série inferior que estavam acima sobem. Uns sobem, outros descem. Isso não é retrogradação do espírito. Isso são as faixas evolutivas. Tem uns que sobem de faixa, outros não sobem. Vosso multimilenário ciclo de civilização está a esgotar-se. Deveis retomá-lo em nível mais elevado, vivê-lo mais profundamente, não somente crendo, mas também vendo. Então, bem-aventurados os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque nós vamos poder assimilar estas verdades dentro de nós. Realmente, o planeta está num processo de transformação muito grande. Não tem nada de 2012, 2019, 2050. Não é nada, não tem data marcada. É uma transição, nós não sabemos. O que se sabe é que o primeiro milênio é a sexta-feira, quando Jesus foi preso. Foi tudo tramado e Jesus foi preso na sexta-feira. O sábado é o segundo milênio, que terminou. E nós estamos no terceiro milênio, nós já estamos no domingo. Embora não tenha chegado a manhã do terceiro dia ainda. Jesus vai ressuscitar na manhã do terceiro dia. Não chegamos na manhã ainda. Ainda estamos no começo do terceiro. Ainda estamos logo depois da meia-noite do domingo. Ainda falta o tempo para chegar amanhã, às 6 horas da manhã. Maria Madalena, no domingo, ela foi ainda escuro, mas Jesus já tinha ressuscitado. Ele ressuscitou antes das 6 horas. Então, na manhã, mas é na madrugada. Não vai demorar. A transformação da Terra num mundo de regeneração não vai demorar. Mas não vale a pena nós ficarmos marcando datas que nós vamos errar. Porque esse pessoal que marca data, daqui a pouco a gente tem que marcar outra data, porque dá errado. Então, não vamos entrar nessa roubada de ficar marcando data, não. É amanhã no terceiro dia. Nós já estamos no terceiro dia. Ai de vós, se depois de haverdes atingido o domínio do planeta, o que atingiu o domínio do planeta? É isso que nós temos meios de controlar as estações, temos maneira de controlar a porção de atividades sísmicas. Existe tecnologia para muita coisa. E o que nós estamos fazendo? Com tanta tecnologia, com tanto conhecimento. Estão dominando todas essas forças, não dominardes a máquina, a riqueza e as vossas paixões com o espírito puro. Então, isso aí lembra aquele poema de Carlos Drummond de Andrade, que o homem sai em busca da Lua, daqui a pouco sai em busca de Marte, daqui a pouco Marte está igual à Terra, tudo dominado, e vai para o sistema solar todo, e vira todo o sistema solar, vira um grande terra-terra. Enquanto quando o homem não tem mais nada para conquistar no universo, ele começa a descobrir que existe uma outra viagem, que é a introspecção, que é a viagem de si para dentro de si mesmo.
que Drummond chama, utilizando um neologismo do inglês danger, que é a mais dangerosíssima viagem, é a mais perigosa viagem, de si para dentro de si, para que nós podemos pisar nosso coração, sentir a terra do nosso coração, colocar os pés nela, sentirmos o próximo, que é a introspecção, e a outrospecção também, sentirmos o outro, termos essa noção de sermos todos uma humanidade só, sem divisões, sem separações. Dominando esse desejo de conquista do ouro e dominando nossas paixões inferiores com o espírito puro. Sois livres e podeis também retroceder. Aqui, na tradução que meu pai fez, ele dá uma explicação, que não é retrogradação do espírito, é a liberdade que nós temos de, dentro da nossa faixa evolutiva, permanecer no nível baixo. E isso pode acontecer. Muitas pessoas apresentam quedas morais que estão dentro da sua possibilidade. Eu poderia subir até aqui, mas eu não subo, eu caio. Né? Não é uma retrogradação do espírito, é uma queda moral. No período que resta deste século, e a gente estende agora ao início desse que nós estamos, se decidirá o futuro do terceiro milênio, onde nós estamos já. Então, muitas cartas já foram jogadas. Tem muita coisa que não vai poder retroceder, porque o processo, o fenômeno já está em andamento. Ou vencer ou morrer. E a morte dessa vez é pior, porque é morte de espírito. E aí meu pai faz uma outra nota de rodapé, explicando que não é morte do espírito, é morte da nossa natureza, é morte da nossa humanidade, da nossa humanização. Nós perdemos nossos valores. Nós estamos vendo tanta barbaridade, não é possível, o ser humano está se perdendo. Está se perdendo terrivelmente. A todos eu digo, ressuscitai com a minha ressurreição. E agora eu peço licença para falar a respeito de uma carta que eu recebi de Chico, que minha mãe foi a Uberaba, e eu mandei uma cartinha para ele, que eu estava fazendo um estudo sobre a reencarnação e a ressurreição. E ele, carinhosamente, me mandou uma cartinha explicando como que eu deveria fazer esse estudo. Né? Eu confesso que ainda não terminei, eu escrevo, reescrevo, e não consigo encerrar, porque é um estudo muito complexo. Mas eu me animei agora com esse estudo da mensagem da ressurreição de Pietro Baldi. Eu vou incluir também no estudo do livro. É fundamental, gente. Nós temos que entender que nós estamos num processo de ressurreição. A nossa própria vida humana é um processo de ressurreição, porque nós envelhecemos, então nós estamos degradando nossa parte física para purificar a parte espiritual. Nós estamos perdendo nossa materialidade. Não devemos ter medo de perder, não. Não devemos ter medo do envelhecimento. O envelhecimento é justamente a nossa perda da nossa materialidade. Quando a gente começar a enxergar menos, quando a gente começar a ouvir menos, quando a gente começar a ter menos força, significa que nós estamos desenvolvendo outra visão, outra audição, outra força que não é do corpo, que é da alma. Então, não temamos as nossas aparentes perdas materiais. Elas são ganhos espirituais. É isso que nós temos que ter claramente dentro da nossa noção. Nós estamos num processo de ressurreição. Então, o estudo dessa manhã foi esse. Esse assunto continua também no nosso estudo das 10 horas.
né? Que vai ser sobre a Páscoa de Jesus. E aí a gente deseja a todos um domingo de Páscoa de muita paz. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, concede a bênção de nosso entendimento, da nossa compreensão, da nossa assimilação das verdades eternas que vêm da busca para a nossa verdadeira e grande ressurreição. Que o exemplo, Senhor, da tua ressurreição possa ser aquela nossa busca de também formar o nosso corpo glorioso. Fica conosco, Senhor, e guarda-nos em tua santa paz. Assim seja.